Logo depois, ele começou a moldar uma esfera de energia terrosa. Um planeta sólido de cor ocre começou a surgir em suas mãos, um mundo dominado por rochas e montanhas. Das profundezas desse mundo surgiram criaturas divinas pesadas e majestosas. Lu Seng sorriu satisfeito. A última peça do quebra-cabeça, o Killing da Terra. A afinidade entre os dragões de cristal e os Killing da Terra foi imediata. Eles começaram a interagir naturalmente. Vendo a cena, Lu Seng não conseguiu segurar uma risada ao ver um enorme Killing seguindo um corvo solar. Ok, tenho que admitir. Esse Killing parece um pouco bajulador demais. Depois de rir, Lu Seng endireitou a postura e falou com autoridade. Observem. Um ciclo perfeito acabou de nascer do caos. Lu Seng olhou para o campo estelar colorido que havia criado, cheio de diferentes energias convivendo juntas. Ele riu satisfeito. Agora esse Starfield alcançou um verdadeiro equilíbrio. As 5 forças se controlam e se fortalecem mutuamente. Depois de um longo silêncio, Duan Ifin finalmente falou. Mesmo que exista esse equilíbrio, e daí? A força espiritual humana é limitada. Como você pretende cultivar 5 daos de nível 15 ao mesmo tempo? Wang rebufou friamente. Ele está certo. Dominar um único dão já é quase impossível. 5 ao mesmo tempo é pura loucura. Será mesmo apenas ganância, disse Duan Ifin. O sorriso de Lu Seng desapareceu lentamente enquanto ele voltava a olhar para o reino que havia criado. Depois de um longo silêncio, Lu Seng estendeu as mãos. Mas em vez de manter o equilíbrio, ele começou a puxar todas as 5 forças para o centro do tabuleiro. Nas batalhas anteriores, quando os domínios solar e cristalino colidiram, surgiu uma zona de aniquilação onde toda a vida morria. Mesmo assim, Lu Seng empurrou suas próprias criações para dentro daquele abismo. Ele observou calmamente enquanto seu campo estelar era destruído pedaço por pedaço. Até Wang He e Duan Ifin ficaram confusos. Entre os 3 mestres, apenas Yang Yizhou permaneceu calmo, observando Lu Seng com atenção profunda. Lentamente, um sorriso apareceu no rosto de Yang Yizhou. Será que seu potencial é ainda maior do que eu imaginava? Lu Seng olhou para Yang Yizhou e perguntou hesitante. Mestre, esse é realmente o caminho correto? Yang Yizhou sorriu e assentiu. Sim. Você encontrou o caminho. Continue seguindo esse caminho, disse Yang Yizhou. O campo estelar de Lu Seng continuava se desfazendo até que o tabuleiro ficou vazio. Wang He estava frustrado. O que significa isso? Você desistiu? Duan Ifin também observava com desconfiança. De repente, Duan Ifin arregalou os olhos. Lu Seng, será que você percebeu o limite que nós só vimos em sonhos? Lu Seng sentiu sua mente ficar completamente clara. Esse jogo de Go havia mudado tudo. Talvez essa seja a porta para o nível 16, pensou ele. Lu Seng então se curvou respeitosamente. Mestre, qual é o seu dom? Yang Yizhou soltou uma grande risada e se levantou tranquilamente. Ele acenou com a mão, e uma luz verde poderosa surgiu de sua palma, cheia de energia vital. Instantaneamente, todo o cenário ao redor de Lu Seng mudou completamente. Um tabuleiro de Go negro apareceu diante dele, brilhando como uma galáxia. Olhe com atenção, disse Yang Yizhou. Tudo o que você viu até agora é manifestação do meu dom. Ele colocou uma pedra no centro do tabuleiro. No mesmo instante, uma luz intensa explodiu. Lu Seng ficou chocado. Nesse momento ele percebeu que os daos dos 3 mestres estavam à vista desde o começo. Ele sentiu que o maior segredo daquele sonho finalmente estava prestes a ser revelado. As longas mangas de Yang Yizhou balançavam em uma brisa que nem existia, dando a ele a aparência de um antigo imortal taoísta que havia descido dos céus. Seu olhar calmo pousou sobre Lu Seng, e ele falou com uma clareza que dissipou o resto da confusão na mente do jovem. Agora que terminamos nosso jogo e discutimos a natureza fundamental do dão, existem certas verdades que finalmente precisam ser reveladas a você. A expressão de Lu Seng mudou com expectativa,
e ele concentrou toda a sua atenção nas palavras do velho. Venha comigo. O tempo dos jogos acabou, agora é hora de ver, declarou Yang Yizhou enquanto avançava para o vazio em mudança. Wang He e Duan Lifeng o seguiram em perfeita sincronia, e Lu Seng não hesitou, correndo para acompanhar as três figuras lendárias enquanto caminhavam em direção à borda daquele mundo. Yang Yizhou não disse mais nada. Ele simplesmente continuou caminhando para frente com passos firmes. Lu Seng, Wang He e Duan Lifeng o seguiram em silêncio. Eles passaram por lugares familiares do Drenscape, o pequeno lago, a horta organizada e o pátio simples, deixando tudo para trás até chegarem à verdadeira superfície daquele pequeno planeta isolado. O que apareceu diante dos olhos de Lu Seng foi um céu estrelado desolado e assustadoramente silencioso. Fragmentos de planetas mortos flutuavam ao longe, todos cobertos por uma névoa cinza escura que parecia engolir a luz. Yang Yizhou, Wang He e Duan Lifeng pararam ao mesmo tempo na beira de um enorme penhasco, olhando fixamente para o horizonte daquele universo morto. Eles pareciam três pilares antigos enfrentando a escuridão que avançava. Depois de um longo silêncio, Yang Yizhou levantou a mão lentamente. A névoa cinza começou a se dispersar, revelando o que estava escondido ali. Planetas mortos começaram a surgir um após o outro diante dos olhos de Lu Seng, estendendo-se até o infinito. Ele olhou aquilo com curiosidade e medo crescente. Tantos mundos sem vida, murmurou. O que aconteceu com eles? O que esses planetas realmente são? Yang Yizhou observou aquele cemitério de mundos por um tempo, com um cansaço antigo em seus olhos. Então ele se virou para Lu Seng e disse calmamente, Lu Seng, essa é a verdadeira face do nosso universo. É isso que resta quando a luz se apaga. Esses mundos morreram na grande calamidade. E agora o universo onde você vive está começando a sofrer uma catástrofe muito parecida, explicou Yang Yizhou. Essas palavras atingiram Lu Seng como um trovão. Ele soltou, os monstros extraterrestres do vazio são realmente tão terríveis assim? Nem mesmo alguém como você consegue detê-los. Eu não posso impedir isso. Nenhum de nós pode, disse Yang Yizhou enquanto balançava a cabeça lentamente. A invasão dessas criaturas não é uma conquista física comum. A fonte de onde elas vêm não é um mundo normal, e também não segue as leis da realidade que conhecemos. Yang Yizhou moveu a mão novamente, afastando ainda mais a névoa. Então apareceu um enorme vórtice de escuridão girando no vazio, pulsando com uma energia maligna. O que é essa coisa? Perguntou Lu Seng, com a voz tremendo de medo instintivo. Yang Yizhou respondeu com seriedade, esse é o lado sombrio de inúmeros universos materiais. A origem do mal extremo e o acúmulo de toda energia negativa. O lado sombrio de inúmeros universos, a origem do mal, toda energia negativa. Lu Seng repetiu baixinho. Ele entendeu que isso não era uma guerra contra um inimigo específico, mas contra a própria decadência da existência. Yang Yizhou continuou, o mais importante é que, quando esse poder começa a aparecer em um universo, significa que esse universo já está perto da destruição total. O quê? Destruição. Lu Seng ficou completamente abalado. Ele deu um passo à frente. Mas por quê? Se sabemos disso, por que não podemos impedir? Olhe isso, disse Yang Yizhou. Ele abriu a mão, mostrando uma maçã bonita e vermelha. Mas Lu Seng percebeu algumas manchas cinzentas de mofo na casca. Com um movimento rápido, Yang Yizhou cortou a maçã ao meio. Por dentro, o núcleo estava completamente podre e negro. Os olhos de Lu Seng se arregalaram. Ele entendeu a metáfora. Uma vez que o universo é corrompido por essa força, não é apenas uma ameaça externa, é uma doença interna. Então é isso? Perguntou ele desesperado. Nossa luta já está perdida? O rosto de Yang Yizhou mostrou tristeza e um pequeno vestígio de esperança. Ele assentiu lentamente. Então, qual é o sentido de tudo que estou fazendo? Perguntou Lu Seng confuso. Se nem vocês conseguem parar isso, que esperança existe? Naquele momento, o humor de Lu Seng caiu em um abismo de desespero.
Mesmo acreditando no próprio potencial, ele sabia que aqueles três eram milhares de vezes mais fortes que ele. A verdade é que eu sou apenas uma pessoa comum, disse Lu Seng. Se meu mundo fosse destruído daqui a 10.000 anos, eu ainda poderia lutar. Mas a destruição do universo inteiro, isso é grande demais. O que eu posso fazer contra um destino assim? Continuou ele. Vocês me mostraram o auge das artes marciais, e agora dizem que tudo isso termina em nada. Yang Yizhou olhou para ele com calma. Você está com medo, Lu Seng? Perguntou suavemente. Lu Seng balançou a cabeça. Não sei se é medo, é só que tudo parece grande demais. Yang Yizhou sorriu levemente e a maçã podre desapareceu. Lembre-se de quando você chegou aqui, disse ele. Naquele tempo você acreditava ser a centelha que poderia mudar o mundo. Então por que sentir medo agora, pequena centelha de fogo? Perguntou Yang Yizhou. Seu fogo já está se apagando antes mesmo da batalha começar. Ao ouvir centelha de fogo, Lu Seng ficou surpreso. Então, tudo aquilo sobre o futuro foi planejado por você? Perguntou ele. Liang Yizhou apenas sorriu. Lu Seng finalmente entendeu. Aquilo não era uma mentira, mas um teste para preparar sua determinação. Yang Yizhou continuou. Naquela época você era apenas um estudante comum. Mesmo assim teve coragem de desafiar os céus. Agora você é 1000 vezes mais forte, disse Yang Yizhou com orgulho. E lembre-se, você não precisa enfrentar isso sozinho. Enquanto ele falava, uma pequena luz começou a brilhar nos olhos de Lu Seng. Lu Seng sentiu seu espírito despertar. É verdade, eu era apenas um inútil antes e mesmo assim não tinha medo. Agora sou um mestre. Então por que recuar? Ter mais poder significa ter menos coragem, perguntou a si mesmo. Ele cerrou os punhos. Se o universo vai ser destruído, então vamos lutar até o fim. Então você finalmente entendeu? Perguntou Yang Yizhou sorrindo. Lu Seng riu sem jeito. Confiança talvez seja demais, mestre. Mas com a ajuda de lendas como vocês, eu preciso pelo menos tentar ir além. Lu Seng olhou para Yang Yizhou, depois para Wang He e Duan Yifeng. Quero ver com meus próprios olhos se essa calamidade é realmente impossível de salvar. Ao ouvir isso, os três mestres ficaram surpresos por um instante. Então começaram a rir juntos. Eles riram alto, um riso cheio de alegria que ecoou pelo cemitério de mundos. Era o riso de quem finalmente encontrou um sucessor. Durante toda a minha vida eu guiei milhares de discípulos pelas estrelas, disse Yang Yizhou. Mas agora, o maior de todos provavelmente será você, completou ele enquanto apontava para Lu Seng. Ao ouvir isso, Lu Seng sorriu com alegria verdadeira. Então você finalmente decidiu reconhecê-lo, disseram Wang He e Duan Yifeng enquanto avançavam. Yang Yizhou olhou para os três. Eles se posicionaram ao redor de Lu Seng formando um triângulo de poder. Wang He deu um passo à frente, envolto em uma chama misteriosa. Meu dom é o dom da Constant Star. Agora vou entregar sua essência a você. Assim que terminou de falar, chamas brilhantes saltaram de seu corpo e mergulharam diretamente em Lu Seng. Bum! Uma força enorme atingiu o corpo de Lu Seng. Lu Seng ficou chocado ao sentir ondas de conhecimento invadirem sua mente. Wang He estava entregando todas as suas percepções do nível 15 sem guardar nada. Depois disso, Duan Yifeng avançou. Se meu irmão Júnior já deu tudo, eu não posso ficar atrás. Seu corpo se transformou em uma esfera de luz azul e entrou na consciência de Lu Seng, transmitindo todo o dom da Divine Star. Yang Yizhou observou em silêncio. Como mestre, ele sabia que não podia oferecer menos. Ele olhou para Lu Seng e estendeu o dedo até o centro de sua testa. Mas como seu mestre, eu não vou lhe dar apenas uma técnica. Eu vou lhe dar um universo inteiro. A mente de Lu Seng, que já estava no limite, ficou completamente chocada com a dimensão daquilo. Yang Yizhou falou com uma voz que ecoou pelo vazio, que você tem o poder de alcançar tudo o que desejar, e que sua vontade possa remodelar a própria realidade.
As crônicas do Star Pass chegaram a um momento decisivo, registrando a lenda de Lu Seng para toda a eternidade. Enquanto esses registros são atualizados, que todos os seguidores continuem oferecendo seu milk tea e apoio para manter viva a chama da motivação. Depois que Yang Yizhou terminou sua última bênção para o discípulo, seu corpo se dissolveu em partículas de luz que giraram e entraram em Lu Seng. O jovem sentiu aqueles poderes antigos e colossais se fundirem completamente com seu próprio ser. De repente, em meio à névoa da herança, Lu Seng viu as silhuetas de seus mestres desaparecendo. Ele gritou em agonia: Mestre! Irmãos senhores! Por favor, não vão! Um grito doloroso ecoou pelo vazio infinito de sua mente. Diante de seus olhos, Yang Yizhou, Wang He e Duan Lifeng começaram a ficar cada vez mais transparentes, como névoa matinal se dissipando ao sol. Cada traço de seus rostos se transformou em fios de fumaça branca que se espalharam no vazio, deixando apenas o eco das últimas palavras de Yang Yizhou. A partir de agora, esse caminho pertence apenas a você. Você terá que confiar somente em sua própria força. Se o destino permitir, talvez nos encontremos novamente. O corpo de Lu Seng começou a tremer violentamente, enquanto lágrimas quentes escorriam por seu rosto. No fundo da mente de Lu Seng, a bússola cinza, símbolo de seu Unipotent Martial Arts, começou a crescer numa escala impossível, expandindo até preencher todo o seu mundo interior. Eu consigo sentir, é como um oceano inteiro de dão correndo pelas minhas veias, preenchendo cada célula do meu corpo. A quantidade de conhecimento é infinita. Eu possuo 2 daos de nível 15, um dom supremo de nível 16, além de inúmeros daos de nível 7, 8 e 10. Minha base marcial ficou bilhões de vezes mais forte do que era antes. Uma base assim não era apenas rara. Era algo completamente inédito em toda a história das artes marciais. Essa é uma fundação sem igual na história. Agora eu tenho as qualificações para tentar o impossível, criar um caminho que pertença apenas a mim. O dom da onipotência. Sem uma base tão absurda como essa, seria impossível alcançar um dom tão completo. Minha força interna está subindo como uma maré. Quando eu digerir completamente esse conhecimento e voltar ao mundo real, vou quebrar meus limites. Quando a bússola cinza finalmente se quebrou em inúmeros fragmentos, uma estrela brilhante apareceu no céu da mente de Lu Seng. Depois surgiu outra, e outra, e outra. Logo dezenas de milhares de estrelas iluminaram a escuridão. Ao mesmo tempo, na casa da família Lu, o clima era de puro medo enquanto todos assistiam à televisão. Na tela aparecia uma cena horrível. Um gigante com mais de 8.000 metros de altura destruía lentamente a cidade de Fanhua. Arranha-céus de aço e vidro eram esmagados como brinquedos sob suas mãos gigantes. Lu Hai segurava o controle da TV com tanta força que os dedos ficaram brancos. Uma invasão de uma civilização alienígena avançada, parece que o mundo que conhecíamos está prestes a entrar em caos total. Zhen Yufeng balançou a cabeça, pálida. Isso pode ser real? Parece até cena de filme. O canal 1 nunca exibiria uma piada dessas, respondeu Lu Hai. Além disso, você viu o mercado? O preço do arroz já disparou. Você ainda acha que é falso, disse Lu Qing com a voz tremendo. A internet inteira está falando disso. As escolas foram fechadas. Aqui, deixe eu mostrar um vídeo real. Lu Qing pegou o celular e abriu um vídeo. No vídeo, o gigante de 8.000 metros movia o braço casualmente, jogando tanques e tropas como se fossem insetos. A câmera aproximou o rosto cruel do invasor. Ele sorriu e disse com voz trovejante: nem pensem em fugir. Este mundo já é nosso. Depois de ver vários vídeos, a família Lu ficou em silêncio. O inimigo era simplesmente invencível. Então, o que vamos fazer agora? Perguntou Zhen Yufeng com medo. É o fim do mundo. Mesmo que seja, a linha de frente ainda está longe daqui, disse Lu Hai tentando acalmá-la. É exatamente por isso que estou com medo, disse Zhen Yufeng chorando. O status do Lu Seng agora é tão alto, e se mandarem ele lutar? Lu Hai ficou em silêncio por um momento. Pare de pensar nessas coisas.
Se todos os especialistas do mundo se unirem, não acredito que não consigam derrotar um único alienígena. Agora nosso dever é confiar no país e cuidar de nós mesmos. Vou sair para comprar mais suprimentos e reforçar o porão como abrigo. Enquanto isso, em uma sala de reunião de alta segurança em uma vila de Dragon Country, Yufei entrou rapidamente. Ela encontrou Tan Zongjil esperando. Qual é a situação? Perguntou diretamente. Tan Zongjil entregou um tablet. Essas imagens vieram de Eagle Country. 3 Marchalcentes de nível 9 foram derrotados em minutos. Até agora já perdemos 5 Marchalcentes de nível 9 em Planet Azur. Yufei analisou os dados. A nave do inimigo provavelmente possui sensores avançados capazes de localizar guerreiros de alta energia. Todos aqui sabem o tamanho da crise, disse Yufei. Agora só temos uma escolha: unir forças. Os Marchalcentes presentes concordaram em silêncio. Após analisar as imagens várias vezes, eles chegaram à mesma conclusão: o invasor era um combatente de nível 10. Estamos completamente em desvantagem, disse um deles. Cadê Lu Seng? Tan Zongjil suspirou. Lu Seng está em cultivo isolado tentando avançar para o nível 9. Uma voz falou do fundo da sala. Então precisamos pedir ajuda ao Lord Guide. Nesse momento, Dom Quinso entrou. Eu já enviei um sinal de emergência 3 dias atrás. Ao ouvir isso, os Marchalcentes sentiram um pouco de esperança. Yufei bateu forte na mesa para restaurar a ordem. Todos sabiam que interromper Lu Seng durante o cultivo seria extremamente perigoso. Depois de um silêncio pesado, alguém disse: agora só podemos esperar. Enquanto isso, longe dali, no Whitebone Starfield, uma nave azul atravessava o espaço em alta velocidade. A imagem holográfica de Jojo apareceu na cabine. Lan Shen, estou quase chegando às suas coordenadas. Os inimigos não são simples, disse Jojo com preocupação. Lan Shen respondeu: entendido. No fundo do oceano, a figura de cristal que representava a consciência de Lu Seng começou a mudar. O cristal roxo virou completamente branco. Depois o branco escureceu até se tornar um vazio negro. Esse era o auge da técnica Crystal Meditation de nível 11. Quando cerca de 2/3 do corpo se tornaram negros, a energia finalmente estabilizou. Ufa! Lu Seng soltou um longo suspiro. Avançar do nível 8 para o nível 11 de uma vez é absurdo, pensou Lu Seng. Agora preciso reconstruir todo o meu external Martial Region. Meu antigo Constellation Dawn tinha potencial, mas comparado ao que eu entendo agora, está cheio de falhas. Melhor destruir tudo e reconstruir do zero. Todo o corpo de Lu Seng começou a brilhar por dentro enquanto as Imortal Cells surgiam uma após a outra, reluzindo sob sua pele como pequenos sóis. A 20.000 metros abaixo do mar, uma violenta onda de energia explodiu do corpo de Lu Seng, que estava sentado em meditação. Sem aviso, seu corpo simplesmente explodiu, se desfazendo de dentro para fora com uma precisão assustadora. Carne, ossos e órgãos foram triturados até virarem uma névoa de fragmentos biológicos. No fundo escuro do oceano, uma espécie de fogos de artifício silenciosos de sangue se espalhou, e dentro deles flutuavam calmamente 365 pontos de luz brilhante. Essas eram as Imortal Cells de Lu Seng. Para qualquer outra pessoa, uma destruição total do corpo significaria morte instantânea. Mas como o Ebony Void Star humanoide de Lu Seng já estava quase completo e seu poder espiritual havia alcançado nível 11, ele já havia ultrapassado os limites da existência puramente física. Usando o Divine Star Dawn de Duan Yifen, ele conseguia manter sua consciência mesmo sem um corpo. Por isso ele ousou destruir completamente seu próprio corpo. A espuma de sangue e os fragmentos de ossos não se espalharam, começaram a vibrar e se condensar novamente, guiados pelo impulso regenerativo de seu external Martial Region. Centenas de quilos de cristais de energia se quebraram ao mesmo tempo, liberando uma maré de energia absurda que invadiu seu corpo em reconstrução. O Ebony Void Star humanoide dentro dele abriu os olhos, projetando 2 feixes de luz estelar que serviram como modelo para reconstruir seu corpo. Músculos e ossos começaram a se formar de novo,
mas agora as imortal céus se reorganizavam em um brilho dourado radiante. Antes, seu imortal Starbody tinha apenas um leve tom dourado. Agora, cada parte de seu novo corpo brilhava como ouro refinado, coberto por padrões misteriosos. Essas linhas brilhantes eram as marcas sagradas do Constellation Great Success, sinalizando sua ascensão para um nível ainda mais alto nas artes marciais. A partir de agora, esses serão chamados de Supreme Bones. Se alguém tiver problema com isso, pode guardar para si, pensou Lu Seng. O nome mortal Starbody já não é mais suficiente. Daqui em diante, meu corpo será conhecido como Imortal Star Supreme Body. Neste universo inteiro, acima dos céus e abaixo da terra, apenas eu sou o Supremo. Agora queimem. Cada célula, cada átomo queimem com toda a força. A risada de Lu Seng ecoou em sua mente, com o coração batendo forte como se um deus estivesse nascendo. No silêncio esmagador do fundo do oceano, Lu Seng ficou de pé com os olhos brilhando como duas estrelas brancas. Ele cerrou os punhos com tanta força que o espaço ao redor pareceu se distorcer. Com um sorriso orgulhoso, declarou ao vazio: acima dos céus e abaixo da terra, eu sozinho sou o Supremo. Logo depois, ele fez uma careta de vergonha ao perceber que estava se exibindo sem ninguém por perto. Meu Deus, isso foi infantil demais, murmurou. Ainda bem que estou no fundo do mar. Se tivesse gritado isso na frente de todo mundo, eu morreria de vergonha antes mesmo dos alienígenas me matarem. Mesmo com esse momento de humor, os instintos de Lu Seng dispararam. De repente sua expressão ficou séria. Espera, tem algo errado. A reação ainda não parou. Ele sentiu as céus dentro de seus ossos se multiplicando sem controle. Os cristais de energia que ele havia preparado estavam sendo drenados rapidamente para alimentar esse crescimento. O número passou de 500, depois 1000, 2000, 3000. Subindo cada vez mais rápido. É como uma criança insaciável, pensou Lu Seng. A transformação do Eternal Starbody para o Paramount Starbody quebrou todas as limitações. Agora o limite das céus entrou em um novo nível. Sem hesitar, Lu Seng estalou os dedos e outro grande bloco de energia apareceu de seu armazenamento. Se o corpo precisa de mais energia, então eu vou dar, pensou ele. Isso equivale a 10 anos do suprimento total de energia de Planet Azure. Mas para esse avanço, qualquer preço vale a pena. Durante a última grande reunião das seitas, Lu Seng havia conseguido quase 500 quilos desse cristal de energia. Ele achava que apenas uma pequena parte seria suficiente para atingir 365 céus, sobrando energia para anos de cultivo. Nunca imaginou que usaria tudo de uma vez. Lu Seng mergulhou a mão no bloco de energia e começou a refinar aquela força absurda dentro de seu corpo a uma velocidade que destruiria qualquer outro cultivador. A energia maciça foi sugada diretamente para seu sangue, alimentando ainda mais a multiplicação das céus. Consigo sentir o limite mudando, já cheguei a 3.650 céus e ainda não parou. As células estão se organizando para formar algo como um celestial solar Divine Helm Star Map dentro do meu corpo, observou Lu Seng. Agora minha força base é centenas, não, quase 1000 vezes maior que antes. O corpo humano tem cerca de 60 trilhões de células. Imagine se todas elas se tornarem céus, pensou ele. E se cada uma virar uma estrela, criando 60 trilhões de Tri-Legged Golden Crows, supernovas ou até buracos negros dentro de um único corpo? E isso seria só o começo. Depois ainda existe o poder do Crystalline Divine Helm para integrar tudo isso. Nesse momento, uma ambição gigantesca nasceu no coração de Lu Seng. Pela primeira vez, ele sentiu que talvez tivesse o potencial de enfrentar a grande calamidade que ameaçava seu universo. É verdade, quase esqueci desse detalhe. O caminho da mutação celular é perigoso, mas não posso abandoná-lo. Lu Seng abriu a palma da mão e observou um estranho olho que existia em sua pele, uma célula mutada de um experimento antigo. Agora vejo que essa mutação pode ser uma grande vantagem. Nesse ponto, seu corpo, mentidão marcial haviam alcançado um pico temporário de perfeição. A base está pronta.
Agora preciso criar meu próprio Martial Dawn Dharma Form. Os 5 DAOs de nível 15 que deduzi durante o debate com meu mestre eram apenas teoria, pensou Lu Seng. Agora preciso avançar corretamente a partir do nível 9. Lu Seng fechou os olhos e começou a imaginar sua Dharma Form. Meu Dharma Form terá o meu próprio rosto. O corpo será baseado no Divine Crystal Dawn, feito de cristal indestrutível. Os olhos serão o Eternal Star Dawn, e o Natural Dawn de Yang Yizhou será a proteção. Terra, vento, água e fogo formarão suas vestes. A construção aconteceu de forma surpreendentemente natural, como se todos os DAOs quisessem se unir. Meu Martial Dawn Dharma Form será chamado Unikenes, disse Lu Seng ao abrir os olhos. Seu nome completo será Celestial True Martial Divine Flame, For Extremes Dharma Form. Assim que falou isso, o oceano ao redor começou a girar, criando um enorme redemoinho no mar do Dragon Kingdom. Ao mesmo tempo, no continente do Dragon Kingdom, o gigante Eji de 8.000 metros continuava destruindo uma grande cidade. Eji olhou para a destruição ao redor com um sorriso cruel, divertido ao ver humanos fugindo como insetos. E... apareçam, vermes! Onde estão seus heróis? Ao ver aquilo pelas telas, Liu Fei não conseguiu segurar a raiva. Mesmo com o ataque constante do exército, nada parecia funcionar contra aquele gigante. Tan Zongjil falou com voz fria. Ele sabe que estamos aqui. Isso é uma provocação. Se somos Martial Saints, então temos o dever de proteger este mundo. Mesmo que eu só consiga atrasá-lo por um instante, lutarei sem arrependimentos. Assim que terminou de falar, Tan Zongjil desembainhou sua espada. Alguém perguntou nervosamente, onde está Lu Seng? Ele ainda não saiu do cultivo? Nesse silêncio pesado, uma voz fria ecoou. Se vocês estão com tanto medo e só querem esperar Lu Seng, então fiquem aqui. Eu, Tan Zongjil, enfrentarei esse inimigo mesmo que isso signifique morrer 1000 vezes. E então ela avançou em direção ao gigante. Seu corpo se transformou em uma espada dourada gigante de 1000 metros. Lin Shenjiu imediatamente enviou mensagens urgentes antes de falar com os outros Martial Saints. Se não lutarmos juntos agora, não haverá mais nada para proteger. Depois disso, ela também liberou seu Dharma Form e voou atrás de Tan Zongjil. O Jidao Martial Saint Zhaoji falou em seguida. Com Zhaoji liderando, os outros Martial Saints finalmente avançaram. Mais de uma dúzia de Martial Saints lançaram um ataque desesperado contra o gigante de 8.000 metros. Ao ver tantas Dharmaformes gigantes aparecendo no céu, os civis começaram a gritar de esperança. Mas naquele momento, uma risada assustadora ecoou pela cidade enquanto Eji virava lentamente a cabeça para olhar para os Martial Saints que se aproximavam. Ele interrompeu a destruição sem sentido da cidade e assentiu com um ar de falsa apreciação. Oh! Então vocês insetos finalmente criaram coragem para aparecer. Que grupo comovente de heróis prontos para se sacrificar. Sinceramente, quase fico emocionado com essa demonstração inútil de bravura. Sendo assim, vou conceder a vocês a morte que claramente desejam. Ha ha ha! Depois da gargalhada cheia de deboche, Eji estendeu o braço violentamente. A mão colossal da forma do Dharma, com vários milhares de metros de comprimento, varreu o ar como um dragão celestial rasgando o céu, enquanto seus dedos gigantes avançavam ferozmente contra o grupo de guerreiros que se aproximava. O ataque foi direcionado aos mais de 10 Martial Saints com um impulso esmagador. Nesse mesmo instante, em um pequeno barco de pesca à deriva na costa de Ningai, um marido e uma esposa estavam com seu filho pequeno. Eles assistiam pela televisão ao vivo a luta desesperada dos Martial Saints contra o invasor alienígena, enquanto o medo fazia suor frio escorrer por seus corpos. O homem soltou um suspiro pesado e irregular, com a testa marcada por profundas rugas de desespero. Será que, nem mesmo a força combinada de todos os Martial Saints do mundo consegue derrotar essa coisa? Se eles caírem, quem vai nos salvar? A tela piscava, repetindo as imagens horríveis dos guerreiros de elite sendo repelidos com total desprezo. Ao lado dele, sua esposa permanecia em silêncio, paralisada, o rosto cheio de inquietação, um reflexo cru do medo e da incerteza sobre o futuro.
O menino, porém, não estava tão paralisado quanto os pais. Ele apertava com força um tridente de ferro rudimentar, rangendo os dentes com rebeldia juvenil. Droga, só me espera! Eu não vou ficar parado aqui! O pai, assustado com a mudança repentina no comportamento do filho, olhou para baixo e gaguejou. Hã? O que você está fazendo? Antes mesmo de o pai terminar de falar, o garoto apertou ainda mais o tridente e saiu correndo em direção à proa do barco sem pensar duas vezes. O pai imediatamente foi atrás, gritando em pânico, seu moleque! Volta aqui! Se nenhum Martial Cent nível 9 consegue sequer arranhar aquele monstro, o que você acha que vai fazer? Você só treina artes marciais básicas há alguns anos. Acha mesmo que é algum salvador escolhido? Se continuar correndo assim feito um idiota, eu vou te dar uma surra. Mas justamente quando o homem estava prestes a agarrar o filho, o garoto parou de repente. Ele olhou fixamente para o horizonte, suas pupilas se contraindo como se estivesse vendo algo impossível diante dos próprios olhos. A voz do garoto tremia, cheia de horror e espanto. Pai, pai, rápido! Você precisa olhar! Olha lá! O pai continuava reclamando irritado, mas seus olhos seguiram instintivamente a direção apontada pelo dedo trêmulo do filho. No momento em que olhou para o horizonte, seu corpo inteiro congelou e sua respiração travou na garganta. Sobre a vasta extensão negra do mar de Ningai, seus olhos se arregalaram diante de uma cena impossível. Um vórtice gigantesco e aterrador estava se formando a uma velocidade violenta, tão enorme que parecia engolir todo o mar de Ningai. Essa turbulência celestial não se limitava ao oceano. Lá em cima, o próprio céu estava sendo varrido, limpando as nuvens por dezenas de milhares de quilômetros. As nuvens de alta altitude eram puxadas por forças invisíveis, torcendo-se como fios fantasmagóricos que imitavam o redemoinho do mar abaixo. Esses dois ciclones colossais, um de água e outro de ar, giravam sincronizados, criando um corredor uivante de vento que parecia ligar o mundo inteiro. A atmosfera ficou pesada, cheia de uma aura inexplicável e sufocante de poder primordial, como se a própria realidade estivesse prestes a dar à luz algo magnífico e aterrador. A grandiosidade do fenômeno despertou no coração do homem um medo profundo misturado com reverência. Ele imediatamente caiu de joelhos no convés de madeira, batendo a cabeça repetidamente no chão em devoção desesperada. O Rei Dragão do Mar! O Rei Dragão do Mar está furioso! Ó grande Rei Dragão do Mar, por favor, acalme sua ira divina. Tenha misericórdia de nós. Ao perceber que o filho ainda estava de pé como uma estátua, ele sibilou nervoso, seu pirralho idiota. Por que ainda está em pé? Ajoelhe agora e mostre respeito ao Rei Dragão do Mar. O menino, com os olhos afiados como os de um falcão, ignorou a ordem e continuou olhando ao longe. Pai, olha melhor. Não parece um dragão. Parece que tem uma pessoa lá. O pai, convencido de que o filho estava dizendo um absurdo blasfemo, continuou brigando. Que bobagem é essa agora? Como o Rei Dragão do Mar poderia ser uma pessoa? Você só fala besteira. Agora cala a boca e se ajoelha antes que todos nós sejamos destruídos. Nesse exato momento, uma sequência de estrondos catastróficos, rumble, 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 explodiu do coração do oceano. Algo colossal emergiu do centro do gigantesco vórtice no fundo do mar, acompanhado por uma luz brilhante de 5 cores que iluminou toda a região como se fosse um segundo sol. Uma perna gigantesca, com músculos parecidos com cordilheiras, surgiu de dentro da massa de nuvens escuras e spray do mar. O pai limpava repetidamente o sal e o suor do rosto, enquanto seu coração batia violentamente no peito ao testemunhar aquela cena impossível. O jovem Lucien apareceu em meio ao caos como um antigo rei demônio primordial, com um brilho estranho e transcendental nos olhos. O pai, com a voz reduzida a um sussurro trêmulo, só conseguiu murmurar em choque absoluto: aquilo é um deus aparecendo diante de nós. Lucien havia assumido a forma de uma divindade antiga, um titã caminhando sobre a terra do Dragon Country. Sua cabeça atravessava a estratosfera, elevando-se mais de 50.000 metros acima do solo, com nuvens espessas grudadas em seu rosto como tufos de algodão. Lucien finalmente deu esse passo monumental,
rompendo o gargalo e alcançando nível 9. O Divine Flame Fury Extremis Dharma Body do Celestial True Martial Helm se manifestou completamente, atingindo uma altura impressionante de mais de 50 km. Além disso, Lu Seng sentia em seu interior que esse ainda não era o verdadeiro limite de seu potencial. Preciso parar por aqui, não posso continuar condensando mais poder, pensou. Se eu continuar crescendo, vou acabar drenando a essência atmosférica e a energia natural de todo o planeta só para sustentar meu corpo. Ir além disso danificaria a própria base do mundo e transformaria o Blue Planet em uma casca morta e silenciosa. Um murmúrio suave escapou dos lábios de Lu Seng, carregando a percepção de um deus. Este pequeno Blue Planet já não pode mais conter minha existência. A partir de agora, o vasto universo e o céu estrelado infinito serão o meu palco. Lu Seng ergueu a cabeça e seu olhar atravessou facilmente as camadas da atmosfera até alcançar o cosmos infinito. O sol parecia pairar logo acima de sua testa, tão perto que ele sentia que poderia estender a mão e agarrar seu fogo. Uma emoção estranha surgiu no fundo do coração de Lu Seng. Naquele momento de transcendência, ele finalmente compreendeu os antigos mitos sobre gigantes que arrancavam estrelas do céu. Quando o corpo se torna tão imenso, parece que já não resta mais nada neste mundo que vale a pena perseguir, apenas o infinito vazio do espaço chama. Será que agora eu conseguiria destruir um planeta com um único soco? O pensamento surgiu em sua mente, mas ele logo balançou lentamente a cabeça. Não, provavelmente ainda não. Planetas não são tão frágeis quanto ovos. O núcleo interno de um planeta tinha uma densidade de matéria muito além de simples rochas e terra. Além disso, mesmo com mais de 50 mil metros de altura, Lu Seng ainda era apenas um ponto minúsculo comparado à massa total do planeta. Ele deu um pequeno sorriso de autocrítica. Estou me adiantando demais, ficando arrogante. Acabei de entrar no nível 9 e já estou fantasiando em destruir estrelas. De repente, os sentidos aguçados de Lu Seng captaram uma cacofonia de sinais desesperados, milhares e milhares de pedidos silenciosos por ajuda. Deus, por favor, nos salve. Alguém, qualquer um, nos salve disso. A atenção do jovem mudou e sua expressão virou surpresa. Hã? O que é isso? Por que tem tantas vozes chorando? Os lamentos desesperados e o choro dos habitantes do Blue Planet continuavam ecoando em sua mente como uma maré de miséria humana. Até mesmo os Martial Saints, os deuses guardiões das nossas nações, foram derrotados. Não há mais esperança. Quem ainda pode se levantar para nos salvar? Onde está a salvação? Malditos monstros alienígenas! Deuses, se vocês existem, salvem-nos! Salvem todos nós! Essa cena esmagadora de desespero global fez Lu Seng ficar parado, com o coração pesado pelo sofrimento de seu povo. Sem perder um segundo, o jovem fechou os olhos e liberou todo o potencial aterrador de seu poder mental. A energia mental de Lu Seng se espalhou como uma maré gigantesca de consciência pura, expandindo-se por dezenas de quilômetros, depois centenas, depois milhares e finalmente dezenas de milhares. Em apenas um instante, sua percepção espiritual cobriu completamente todo o Blue Planet. Nesse estágio, o poder mental de Lu Seng havia evoluído para algo monstruoso, alcançando oficialmente o pico do nível 11. Em termos de autoridade psíquica pura, Lu Seng agora era um verdadeiro poderoso de nível 11. Enquanto isso, no meio da devastação, Eji pairava no ar, segurando a cabeça da gravemente ferida Lin Shenju em sua mão gigante. Ele olhava para os sobreviventes abaixo como um titã zombando de formigas. Então soltou uma gargalhada arrogante. Ha ha ha! Estão vendo isso? Esses são os deuses guardiões que vocês adoravam com tanta fé. Olhem para os salvadores de vocês agora! À medida que a risada de Eji aumentava, a pressão sonora fez todas as janelas restantes dos arranha-céus estilhaçarem ao mesmo tempo, espalhando fragmentos de vidro pelas ruas. Eji parecia relaxado de forma sádica. Essa sensação, não importa quantos mundos eu destrua, nunca me canso disso. É simplesmente delicioso. Ele saboreava a cada segundo dessa dominação.
Vivia pelo processo de saquear um mundo e ver os nativos de uma civilização inferior serem completamente esmagados por seu poder. Ver esses primitivos tremendo sob a sombra do meu poder, com rostos distorcidos de puro terror, é o néctar supremo. Que delícia, ele zombou, continuando sua provocação triunfante. Tão absurdamente fracos, mas ainda se agarram ao orgulho como pequenos insetos no chão. Egi aproveitava a sensação de controle absoluto, como um Deus supremo segurando os fios da vida de todos naquele planeta. Egi soltou um pequeno suspiro entediado. Se eu não estivesse preso naquela aposta chata com aqueles dois, já teria terminado de brincar com essas formigas e colhido os recursos deste mundo há mais de um mês. Então a expressão de Ege ficou fria, e ele disse em voz alta, certo, vou repetir pela última vez. Agora tragam imediatamente todos os recursos deste planeta para mim. Se recusarem, começarei uma aniquilação sistemática. Vou destruir sua civilização cidade por cidade, uma por hora, até que cada um de vocês esteja morto. Não haverá misericórdia. Depois de falar, Egi observou a multidão aterrorizada com indiferença, sabendo que milhares de câmeras transmitiam seu ultimato para todo o planeta. Agora vou esperar. Sugiro que não testem minha paciência por muito tempo. Embora eu goste de destruição, demolir cidades uma por uma é um pouco cansativo e repetitivo. Ao terminar a ameaça, Egi soltou Lin Shenzhi com frieza, jogando seu corpo destruído no vazio. Ela caiu como uma folha seca levada pelo vento, despencando em direção ao chão congelado abaixo. Um impacto seco e horrível ecoou quando ela atingiu o chão, fazendo seus músculos convulsionarem violentamente. Mesmo com a dor esmagadora e a visão escurecendo, sua mente ainda se agarrava a uma única imagem. Seus lábios roxos e rachados tremiam enquanto ela sussurrava com o último fio de força, Lorde Lu Seng. Nesse exato momento, as pessoas nas ruas perceberam uma mudança repentina no ar. Elas olharam para o céu e começaram a apontar em choque. Olhem! Lá! O que é aquilo? O que está acontecendo com o céu? Os martialcentes reunidos ficaram imóveis, com o suor frio escorrendo pelo rosto. Nesse instante suspenso, Egi percebeu uma agitação estranha vinda da cidade destruída abaixo. Olhem! Lá! Meu Deus, o que é aquilo? Egi abaixou a cabeça e olhou para os mortais. Para sua surpresa, as mesmas pessoas que ele havia paralisado de terror agora olhavam para o céu com uma expressão que ia além do medo, era puro choque absoluto. Eles apontavam para o céu, mas não para seu corpo de 8.000 metros. Uma carranca profunda apareceu no rosto monstruoso de Egi quando a dúvida começou a surgir em sua mente. O que significa isso? Todos estão olhando para minha direção, mas parece que estão olhando através de mim. Eles realmente perderam o medo da morte. Nesse momento, Egi percebeu algo assustador. O céu estava perdendo luz, como se uma sombra gigantesca estivesse se expandindo acima de sua cabeça. De repente ele entendeu, as pessoas não estavam apontando para ele, mas para algo que descia do céu. Egi levantou a cabeça bruscamente e suas pupilas se contraíram. Não, eles não estão olhando para mim. Estão olhando para cima da minha cabeça. O quê? Refletido nos olhos arregalados de Egi estava uma visão tão grandiosa e aterradora que ficaria gravada em sua memória para sempre. Era uma vasta extensão de luz branca brilhando como bilhões de diamantes, pressionando para baixo a partir da alta atmosfera. Aquela estrutura celestial, suspensa a dezenas de milhares de metros, não era lisa, estava coberta por padrões misteriosos que lembravam as linhas de uma impressão digital em escala cósmica. Ao redor dessa massa central de luz branca havia 5 colunas gigantes, pilares monstruosos que formavam uma silhueta estranha e assustadora. Que diabos é essa coisa? Por que existem 5 pilares descendo das nuvens? Os pensamentos de Egi dispararam enquanto sua arrogância desaparecia. O tamanho, essa presença, por que parece tão familiar e ao mesmo tempo tão aterradora? O invasor alienígena ficou congelado por um instante enquanto sua mente tentava processar o que via. Então a verdade o atingiu. Não, isso não pode ser, que diabos estou olhando? Aquilo não é uma estrutura. É uma mão.
Era uma mão de proporções tão absurdas que apenas a ponta de um dedo era muito maior que o próprio avatar marcial de 8.000 metros de Eji. A diferença gigantesca de tamanho fez Eji começar a xingar em pânico. Que diabos? Como isso é possível? Onde uma existência tão gigantesca poderia se esconder em uma civilização de baixo nível? Mas antes que ele pudesse reagir ou fugir, a mão titânica, envolta em uma luz branca cegante que cobria todo o céu, desceu sobre ele. Não foi um soco. Apenas um dedo pressionou para baixo. Eji rugiu tentando resistir, mas sua força era como uma folha diante de um furacão. Esse poder, isso não deveria existir. Não é possível. Quem é você? Mostre-se. Eji rugiu olhando para cima, cheio de desespero. Ele sentia sua existência sendo esmagada, incapaz de resistir, consumido pela fúria de morrer sem sequer saber quem era seu executor. Eu não aceito isso. Eu me recuso. O avatar marcial de 8.000 metros de Eji nem teve chance de terminar a frase antes de ser completamente esmagado pela mão celestial de luz branca. A energia de seu corpo se despedaçou e o poder que ele manipulava se dispersou como poeira, transformando-se em incontáveis pontos de luz que desapareceram no ar. Naquele momento, um silêncio profundo caiu sobre o mundo. Civis escondidos em bunkers, soldados na linha de frente, repórteres transmitindo o apocalipse e até os marchalcentes feridos, todos ficaram completamente paralisados. Ninguém conseguia entender como o invasor alienígena de 8.000 metros, que havia levado o planeta inteiro à beira da destruição, foi esmagado em um instante por uma mão que desceu do céu. Foi tão simples quanto alguém esmagando um mosquito. Um predador cósmico aparentemente invencível foi esmagado como um inseto. O que acabou de acontecer? Existem deuses nos protegendo? Essa pergunta ecoou pelo mundo. Deve ter sido intervenção divina, até os céus não suportaram a arrogância dele. Estamos salvos. Muitas pessoas começaram até a duvidar da própria realidade. Então, quando o choque começou a passar, um grito ensurdecedor de alegria explodiu entre as multidões. Ele morreu. O monstro morreu. Ninguém sabia quem os havia salvado ou de onde veio aquela mão branca, mas um fato era certo: o invasor estava morto. E a sombra sobre o mundo finalmente desapareceu. Lin Shenjue, com o corpo coberto de ferimentos sangrando, levantou lentamente a cabeça e olhou para o céu limpo onde o Titã havia estado. Um suspiro fraco escapou de seus lábios. Ah, acabou mesmo. O pesadelo terminou. Assim, tão de repente e tão decisivamente. Ela murmurou enquanto olhava para as nuvens. Quem poderia ter sido? Quem teria poder para fazer algo de uma escala tão absurda? Naquele exato momento de silêncio e admiração, uma figura única e majestosa começou a descer, surgindo lentamente do véu de nuvens brancas como se uma lenda estivesse ganhando vida. Um gigante enorme, quase divino, apareceu de repente diante de todos que olhavam para o céu da cidade. Seu corpo era tão colossal que os olhos humanos simplesmente não conseguiam enxergar sua forma completa, nem mesmo metade de sua altura podia ser vista de uma só vez. Ele tinha dezenas de milhares de metros de altura, e todo o seu corpo irradiava uma luz cristalina brilhante, como se fosse feito de diamante polido. Ao seu lado, um corvo dourado de 3 patas, ainda maior e carregado de uma aura mitológica primitiva, circulava ao redor de seus ombros, espalhando um brilho celestial e quente sobre o mundo lá embaixo. Esse gigante divino, impossível de descrever, simplesmente destruiu todo o entendimento conhecido sobre artes marciais e física. Até os observadores mais céticos sentiram uma dúvida espiritual surgir em seus corações. Será que realmente existiam seres divinos caminhando entre eles? Lin Shenjue observou a descida e murmurou, quase num sussurro de reconhecimento. Será mesmo um deus? Mas, aquela silhueta, aquela aura, é tão familiar. É Lu Seng. Lord Lu Seng voltou. Enquanto o mundo inteiro assistia em silêncio reverente, o gigante divino começou a se contrair rapidamente, seu enorme corpo encolhendo enquanto descia em direção às ruas destruídas. Todos vocês sofreram muito na minha ausência. Lu Seng avançou com passos calmos e elegantes, estendendo a mão para apoiar o corpo trêmulo de Lin Shenjue.
Ela olhou para ele, os olhos cheios de alívio. Meu senhor, o senhor voltou. Os outros Marchalcentes ao redor mal conseguiam acreditar no que estavam vendo enquanto se aproximavam. É realmente Lord Luceng, então os rumores sobre seu isolamento eram verdadeiros. A compreensão se espalhou entre eles. Aquele que havia eliminado com um único gesto o invasor que ameaçava o planeta era ninguém menos que o próprio Luceng. Será que ele realmente conseguiu o impossível e chegou ao lendário Rank 9? Enquanto isso, na área residencial Aifu da cidade de Bai, na tranquila sala de estar da vila da família Lu, toda a família estava reunida diante da televisão. Atordoado, Lu Qing apontou com um dedo trêmulo para a tela e virou-se para Lu Hai e Zhen Yufen com um olhar completamente chocado. Mãe, pai, olhem! Aquele na TV não é o meu irmão. Esse é o nosso filho. Lu Hai e Zhen Yufen encaravam fixamente a tela brilhante da televisão, quase sem respirar. O rosto bonito e majestoso exibido ali parecia o de um deus, mas ainda era o rosto familiar do filho que eles amavam. Por um momento, ficaram completamente atordoados, incapazes de reconciliar o filho que criaram por mais de 20 anos com o ser transcendental que acabará de salvar o mundo. No centro de pesquisa, Helingsu, que estava preparando freneticamente suplementos medicinais, parou no meio do movimento. Ela olhou para a transmissão completamente incrédula, quase deixando os frascos caírem das mãos ao perceber o nível que Luceng havia alcançado. Pelos céus, realmente é Luceng. O velho careca Xiao Yui, presidente da Associação de Artistas Marciais, sentiu um choque percorrer seu corpo envelhecido. Aquele jovem chegou a uma altura que nós só podíamos imaginar nos nossos sonhos mais absurdos. Da mesma forma, no enorme acampamento militar da região militar oriental, um jovem robusto de pele escura, Ying Yizhou, encarava a grande tela tática completamente paralisado. Luceng, ele realmente é o deus da guerra da nossa era. No meio do silêncio mundial, Luceng caminhou até a multidão reunida e começou a falar, com uma voz calma e firme. Preciso pedir minhas mais sinceras desculpas a todos. Parece que cheguei um pouco mais tarde do que pretendia. Acabei de sair do meu isolamento. Lin Shenzhou e os outros rapidamente se recompuseram. Em seus rostos havia um profundo respeito reverente por Luceng, embora seus corações ainda estivessem agitados pelo choque. A potência extraterrestre que toda uma coalizão de Marchalcentes não conseguiu derrotar havia sido esmagada até a morte por ele antes mesmo de aparecer. Era algo completamente irracional, totalmente além da lógica. Eiji nem sequer soube o nome de quem o matou. É isso que um humano pode se tornar, eles pensaram. Alcançar Rank 9 e já ter poder para matar um predador Rank M no auge? O mundo ainda faz sentido. Nesse momento, Lin Shenzhui não conseguiu evitar sentir uma pontada de preocupação. Sua conquista tão difícil de se tornar uma Marchalcente Rank 9 de repente parecia meio insignificante. Comparado ao Rank 9 de Luceng, seus níveis eram completamente diferentes. Enquanto os pseudo-Rank 9 possuíam avatares de milhares de metros e conseguiam manipular elementos, eles eram apenas deuses entre humanos. Já Luceng, um verdadeiro Rank 9 com um corpo de Dharma de dezenas de milhares de metros e olhos contendo o mítico corvo dourado, era algo totalmente diferente. Para ele, matar um alienígena Rank M era tão simples quanto matar uma galinha. Movida por uma curiosidade ardente, Lin Shenzhui finalmente perguntou. Meu Lorde, se me permite perguntar, qual é exatamente a altura atual do seu avatar do Marchaldão? O jovem respondeu com calma, quase indiferente. Para ser sincero, nem eu sei a medida exata. Ainda não ousei liberá-lo completamente, porque a energia necessária para manter sua forma total é imensa. Provavelmente drenaria a essência da atmosfera e destruiria a própria base do Planet Azur. Para descobrir meu verdadeiro limite, eu teria que ir até uma zona de recursos de nível mais alto ou um sistema estelar mais resistente. Enquanto Luceng e Lin Shenzhui conversavam, um general de alto escalão das forças militares abaixo reconheceu o rosto do jovem. Sua expressão atordoada mudou instantaneamente para uma mistura de adoração e excitação extrema. Com a voz tremendo, ele gritou no canal de comando, Deus da Guerra. Este é o lendário Deus da Guerra da nossa região do Dragão. O Deus da Guerra apareceu para nos salvar.
Os oficiais veteranos ao redor ficaram igualmente emocionados, com os olhos marejados. Nós, velhos soldados, vivemos o suficiente para testemunhar o nascimento de uma nova era da história. Que Deus da guerra magnífico e poderoso! Deus da guerra! Um homem tão jovem e tão bonito é o novo Marshal Sente do nosso país do Dragão. As exclamações coletivas soaram como um grande sino, despertando a população de seu torpor. Inúmeras pessoas foram sacudidas para fora da confusão e das dúvidas restantes. Em um instante, as vozes fragmentadas da multidão se uniram em um único rugido. Dezenas de milhares de cidadãos ergueram a cabeça com olhos cheios de reverência, os peitos arfando enquanto gritavam juntos. As duas palavras, Deus da guerra, se transformaram em um trovão ensurdecedor que ecoou pelo céu limpo após a batalha. No meio das aclamações ensurdecedoras que varriam a cidade como uma tempestade, Lu Seng, o homem que acabará de ser proclamado Deus da guerra por dezenas de milhares de pessoas, permanecia parado, com uma expressão tão serena e indecifrável quanto uma estátua de mármore. Com exceção do círculo mais próximo que conhecia a verdadeira identidade do Nightwatcher God, muitos passaram semanas especulando se o Salvador misterioso era homem ou mulher. Durante a luta anterior da coalizão global contra Egi, muitos temeram que o Nightwatcher God já tivesse sido derrotado e capturado em segredo. Mas agora, ao verem a gigantesca forma de diamante de Lu Seng e o corvo dourado coroado pelo sol, a verdade era inegável, ele era o lendário Nightwatcher God. Ele foi quem sozinho conteve o apocalipse, e ao perceber isso a multidão explodiu em uma emoção ainda maior. Voltando sua atenção para a situação atual, Lu Seng falou com Lin Shenju e os Marchalcentes reunidos com um olhar concentrado. Lan Shen, ele não morreu, certo? Digam que ele sobreviveu. Isso mesmo, Lan Shen ainda deve estar vivo. Lin Shenju e os outros apontaram para a enorme nave espacial negra que Eiji havia deixado pairando ali como uma lápide. O invasor quase matou os outros Marchalcentes e depois os aprisionou dentro daquela nave. Tentamos intervir, mas não temos poder suficiente para romper o casco avançado dela. Os olhos de Lu Seng brilharam com uma luz fria e afiada. Sua figura se moveu em um borrão e ele apareceu instantaneamente diante da enorme nave. Se não me engano, a escotilha principal deve ficar mais ou menos por aqui. Lin Shenju apontou para uma seção reforçada específica na parte inferior do casco negro. Lu Seng assentiu levemente e estendeu a mão enquanto a palma de seu ídolo de Dharma, brilhando como diamante, começou a emitir estranhas ondas de energia. Essas ondas luminosas carregavam um atributo de corte extremamente destrutivo, fazendo até o ar ao redor da nave se partir em rachaduras vermelhas brilhantes. Enquanto a imensa força espiritual de Lu Seng penetrava sistematicamente a armadura da nave, as ondas de choque eram tão fortes que surpreenderam até os Marchalcentes que estavam a centenas de metros de distância. Com precisão quase cirúrgica, Lu Seng desmontou completamente o exterior da nave. O jovem recuou um pouco, batendo as mãos para tirar a poeira com um leve sorriso satisfeito, até estalando os lábios em falsa admiração pela tecnologia alienígena. Tenho que admitir, foi um pouco mais difícil do que eu esperava, parecia quase como tentar quebrar uma noz particularmente dura só com a mão. Lu Seng se virou novamente para o grupo de Lin Shenju, agora com uma expressão séria. Entrem imediatamente e salvem todos. Eu ainda tenho outras coisas que preciso resolver pessoalmente. Sim, meu lorde. Todos responderam em uníssono. Depois de dar as ordens, Lu Seng inclinou levemente a cabeça para olhar o céu azul. Seus olhos se estreitaram por um instante, e então sua figura simplesmente desapareceu no ar. Adeus, Lorde Lu Seng, murmurou Lin Shenju. Eles não ousaram levantar da reverência até muito tempo depois de ele ter desaparecido. Atrás deles, o rugido da multidão aos poucos se transformou apenas em um eco distante.